Eu não sabia, viu, Adá? Você falou que é melhor o outro lado. Em casa eu transmito com outro. Transmitir assim agora. É melhor a câmera. Fazer o quê? A blogueira faz assim, né? Foi isso que eu tinha feito na hora. Amém. Deixa eu ver quem chegou aqui. Já está lá, Luiz, está Miriam, enfim. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos orar? Iniciar nosso trabalho. Eu recebi um pedido de oração para orar pela Leide, a avó do Miranda, que faz aniversário hoje. Chegou para mim um recado, né? Ela que pediu, né? Vamos agradecer a Deus pela vida dela e orar pelo nosso estudo, né? A gente introduziu semana passada um contexto histórico, social um pouco bem resumido do Novo Testamento, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os sinóticos, né? Um resumo do supra-sumo do supra-sumo, né? E depois o livro de Mateus, tá bom? Que não é o primeiro livro do Novo Testamento, vai aprender isso hoje. O primeiro que foi escrito, tá bom? Vamos orar então nesse tempo. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela sua maravilhosa graça, por essa manhã tão linda, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, da gente conviver na tua casa, da gente estar junto aqui estudando a tua palavra, os nossos irmãos que estão aí online. Visita cada coração, console a cada um, fortaleça cada um, que possamos extrair da tua palavra as verdades, Pai, que o Senhor deseja, para que a nossa vida cristã seja mais eficaz e glorifique mais o seu nome. A gente também levanta esse louvor de gratidão pela vida da Lei, por mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoá-la, guardá-la, fortalecer o seu coração, encher o seu coração de ti, e que ela compreenda todo o propósito do Senhor para a sua vida, Pai. Abençoe a sua saúde, abençoe a sua família, abençoe os seus projetos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá? Bem, nós estamos aí com o panorama do Novo Testamento, iniciando hoje a valer, já valendo o primeiro livro. Quando eu brinquei com você que não é brincadeira, eu falei que Mateus não é o primeiro, é só a questão cronológica, né? O primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos. Inclusive Mateus se baseou em Marcos para escrever algumas coisas, a gente vai ver isso hoje. Oi? Não? Não. Então a gente está aí iniciando aí, depois vocês vão ver as questões que a gente conversou no domingo passado, já hoje aqui, e eu preparei uma surpresa hoje à noite em relação à aula de hoje e à aula de domingo passado. Então, quem assistiu a aula de domingo passado, está assistindo a aula de hoje, vai ouvir a pregação de hoje à noite, eu queria que você fizesse um teste com você. É lógico que é a mesma pessoa, né? Aí fica esquisito, porque é o pastor Cléber que fez a primeira, vai fazer a segunda e que vai pregar à noite. Mas eu queria que você hoje à noite se imaginasse numa outra igreja, visitando uma outra igreja e ouvindo a mensagem da noite de hoje, na experiência das aulas ocorridas que você assistiu, que você, se não assistiu, tem acesso, está lá no Facebook da igreja, para você ver se clareia ou não. Então o teste que eu vou perguntar domingo que vem, aqui no panorama, é como foi compreender uma mensagem da noite baseada, né, com um bojo teórico nesses 3 encontros que tivemos a respeito do Novo Testamento, tá? Está valendo o teste para todos vocês que participaram das 2 aulas iniciais e, evidentemente, que irão, pela graça de Deus, participar do culto à noite, tá bom? Primeiro slide aí, eu tenho já foi na outra aula, agora está com mais calma. Os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, na ordem da compilação. Não quer dizer que é uma ordem cronológica, mas é uma ordem de compilação, até porque a ordem cronológica, ela
tem alguns desafios com alguns livros, né? E é complicado, mas está aí. Esse aí é o nosso Novo Testamento. Geralmente é, né, o livro, a parte, né, que a Bíblia tem duas partes, Antigo e Novo, mais lida por nós, mais pregada por nós, enfim, onde tem mais acesso à realidade da Igreja de Cristo, né? E aí, vamos lá, o Novo Testamento, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia não é um livro único, até por causa da própria definição, né? Biblios significa no grego, é uma coletânea de várias escritas de um tempo muito grande, né? E a Bíblia toda tem cerca de 40 autores, para você ter uma ideia. Então, é uma compilação de vários livros, né? Aí vocês já viram lá no Antigo Testamento, poético, isso, aquilo, profético, histórico, vai embora. No entanto, para a gente entender melhor a mensagem da palavra de Deus, a gente faz essa divisão aí de Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, e o Novo Testamento, a nova aliança, que vem a partir de Cristo, tá bom? E aí se divide, a gente estudou o período interbíblico semana passada, para entender melhor algumas coisas, e aí a gente chega ao Novo Testamento sendo informado sobre a vida de Jesus, das primeiras décadas da era cristã, da igreja. Então esse Novo Testamento traz essa composição de 27 livros e cerca de 9 autores, né? Um não revelado, um não conhecido, num espaço aí máximo de 70 anos. Então até o ano 70 depois de Cristo, o Novo Testamento já tinha sido todo escrito, ok? Então nesse espaço de 70 anos somente, todo o Novo Testamento ocorreu na escrita, tá? Então, o principal evento aí do Novo Testamento, passando aí, diz para a gente que já dividimos aí a Bíblia, pensando bem a Bíblia, entre Malaquias e Mateus, né? Qual é o acontecimento que definiu a história? A resposta é evidente, você sabe disso. Que rachou a história é o nascimento de Jesus, a primeira vida de Cristo, a encarnação de Cristo, o Verbo de Deus, que muda toda a história, que recomeça um novo calendário e né, para nós aqui, são pouquíssimos os povos que não acompanham o calendário cristão. Então a vida de Cristo é o evento histórico mais significativo, mais poderoso de toda a nossa história humana. E amém quando esse evento histórico também divide a nossa vida. Então o Kleber antes de Cristo, o Miranda antes de Cristo, a Adassa antes de Cristo e depois de Cristo. Isso também tem esse sentido. Então essa compreensão é muito importante quando a gente vai entrar no Novo Testamento e principalmente nessas primeiras aulas que compõem estudar os Evangelhos, tá? Então o Novo Testamento está aí, a gente pode ver, fazer uma divisão do Novo Testamento desses 27 livros em 5 grandes grupos. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os Evangelhos. O livro histórico, o Novo Testamento tem o livro histórico, né, da igreja, das viagens missionárias e tudo mais. Está aí, é o Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas, Romano, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, né? Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E aí uma subdivisão das cartas paulinas, das cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E aí chega numa outra classe desses 5 grupos, as cartas gerais, para todas as igrejas. Não foi uma carta com destinatário para a igreja de Corinto, uma carta para a igreja da Vila Oriente, uma carta para todas as igrejas. Quem são elas? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, e aquela folhinha única da Bíblia do Novo Testamento, Judas, né? E o livro profético, né? Escatológico também, chamado Apocalipse de João, lá escrito na ilha de Patmos. Então, esses 5 grupos compõem aí o bojo, o conteúdo
Testamento. Pastor, isso aí é só para encher linguiça? Não, lógico que não. Pelo contrário, isso interfere muito quando você está lendo um livro e você saber que classe ele pertence. Isso é muito interessante, te ajuda na interpretação. Então, quando eu quero algo doutrinário, mais de cunho doutrinário para aplicar na igreja, eu vou nas cartas. Não estou falando que não serve os outros, é muito mais aplicativo. Se eu quero informações de como aquela carta que eu estou lendo, para aplicar alguma doutrina para mim, na igreja, para os irmãos, eu vou no livro histórico, nos Atos, né? Então você vai, olha só, muda completamente. Se eu quero saber do destino da igreja, do futuro, a vida, a segunda vinda de Cristo, os acontecimentos escatológicos, onde? No livro profético. Então isso aí ajuda muito. Eu quero saber da vida de Cristo, os maiores ensinamentos de Cristo, os maiores exemplos de Cristo. Eu vou onde? Nos Evangelhos. Então, quando você faz um curso desse, você começa a entender que tem classes, tem grupos, né? Dentro do próprio Novo Testamento. E aí, passando, esse paralelo eu achei legal, né? É o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa revelação aí é interessante. O Antigo Testamento, eu botei sempre um de cada, revela a lei santa, evidente, a vida de Moisés, as tábuas, né? E o Novo Testamento revela o Filho Santo de Deus, o Verbo, a lei que foi encarnada, vamos dizer assim, na pessoa de Cristo. E aí, no caso da aliança, o Antigo Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei de Moisés. E no Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo, que foi pelo sangue de Cristo que veio a nova aliança. Quando a gente participa da ceia, a gente entende isso, não é isso? Então, pega essa diferença aí que vai trabalhar legal a tua cabeça para isso. Então, o povo do Antigo Testamento tinha o pacto da aliança observando a lei. Por isso que vai haver muita discussão dentro do Novo Testamento, que os caras eram meio assim, radicais com a lei. Então Jesus veio, eu estou dizendo que o seu semelhante cai numa cova, num buraco, você não pode tirar porque é sábado. Eles estavam cegos com a própria lei. Então, a nova aliança, né, está dentro do tema aí da aliança no Novo Testamento, é obedecer a Cristo e a visão de Cristo que é dada a partir da sua igreja. E perdão de pecados, o último paralelo aí, está dizendo para a gente que no Antigo Testamento era simbolizado a pureza ou a absolvição dos nossos pecados, do povo antes de Cristo, pelo sacrifício de animais. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso diz a palavra de Deus, no próprio livro de Hebreus do Novo Testamento. Então isso era referente ao antigo pacto. Como é que é o perdão dos pecados no Novo Testamento? Oferecido de forma total e gratuita pelo único, eterno sacrifício de Jesus, a própria vida dele. Então compreender essas linhas paralelas aí é muito interessante para algumas aplicações na nossa vida, que às vezes a gente está querendo, presta atenção só, querendo fazer um ato por Deus, achando que esse ato por Deus, eu vou ter mais perdão, quando eu participar de mais ceia, eu vou ser mais perdoado, quando eu fizer mais isso na igreja, quando eu der meu dízimo, quando eu for mais, sabe? A gente começa a colocar o mais e mais, e o perdão para a vida eterna, que é o principal perdão, sem ele nós não chegaríamos lá, é pelo sacrifício de um cara, não de uma pessoa, de Jesus, não o seu ou o meu. Então, por exemplo, você vai ver no Novo Testamento a prática do jejum. Não é um sacrifício? Sim, é um sacrifício, mas não é um sacrifício para perdão dos pecados. O jejum, resumidamente, né, depois vai estudar sobre isso, mas na frente, eu me abdicando de alguma coisa para dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu vou parar tudo na minha vida,
se eu sou casado na minha vida sexual, se eu me alimento, eu vou me dedicar a meditar na tua palavra e orar ao Senhor hoje, interceder pelas pessoas, fazer voz de louvor, de agradecimento, tocar músicas, ouvir músicas. Esse dia eu vou consagrar a ti. Então é isso. É um sacrifício? Sim, mas não é para perdão, não tem nada místico, é você se aproximando de Deus mais, declarando, abrindo mão da mídia, abrindo mão do celular nesse dia. Sou eu e Jesus. Pronto, é isso aí, resumidamente, tá? Você vai trabalhar depois com mais calma. E aí, o ponto de hoje, pode passar, o evangelhos sinóticos, né? Então, os 4 primeiros livros da Bíblia, que são do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma classe de escritos, e essa classe de escritos tem um gênero literário, que é chamado evangelhos. É um tipo de escrita. Então, é nos evangelhos que podemos aprender sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, e a maneira como Jesus pensava, ministrava, ensinava, pregava, e a maneira como Jesus lidava com a sua sociedade, a maneira como Jesus interagia com a religião do seu povo. Interessante. O Filho de Deus, ele tinha uma religião lá, que os pais o criou, e ele nasceu naquela religião. Ele interagiu com isso. E você vai ter que olhar para os evangelhos para você aprender mais sobre isso. Isso é muito interessante. É nesse livro que você vai aprender, nesse gênero literário. Então, se alguém procura saber mais como Cristo agia, falava, pensava, enfim, e como ele andou nesse mundo, tem que procurar nos evangelhos. Olha a importância desse gênero literário aí, evangelhos, tá? E os evangelhos, pode passar, tem por definição, vem uma derivação do grego, formada aí por 2 termos, é uma união. O eu aqui não é o ego, tá ok? Esse eu, a gente quer traduzir logo como ego, mas não é o ego, é eu. Aqui é boa, e a palavra angelia, né, significa mensagem, então nova, notícia. Então a gente pode definir o evangelho com palavras como boas novas ou boas notícias, tá bom? É uma definição clássica de todos os teólogos, todos os estudantes de grego, do Novo Testamento, enfim, isso tudo aí evangelho, quer definir boa notícia, boas novas, enfim, novidade de mensagem, alguma coisa assim, que é mais esquisitinho, né? Geralmente boas novas ou boas notícias, mas é por aí, tá ok? E aí essa divisão aí, ó, isso aí eu achei legal, achei na internet pra gente, evangélicos, canônicos, eles são canônicos, os 4 evangelhos são canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, então vamos discutir isso, não é essa discussão. E eles se dividem em sinóticos. Então os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não entra. Você vai aprender o que é isso. E isso é importante também, como eu estou colocando para vocês já desde o início. Eu não vou entrar em toda a discussão sinótica, tá? Porque é um estudo muito grande, é mais para quem faz teologia, tem umas siglas lá que a gente entra em discussões e vai embora. Não é por aí, a gente vai estudar aqui, tem a percepção do que é o evangelho sinótico e o que ele interfere para a gente. Isso é muito legal a gente ver, tá bom? Então, o que é sinóptico? Sinópticos ou sinóticos, né? Esse sinótico vem do grego de uma visão conjunta. É uma coisa que é atribuído aos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e justamente nesses livros que há semelhança ou uma visão conjunta dos fatos históricos, embora, a gente vai ver já, contado de maneira diferente, mas tem uma visão conjunta. Então, o segundo evangelho, João, não é incluso no sinótico. Por quê? Porque apesar de ser considerado evangélico, a abordagem do ponto de vista de Cristo, que é a percepção do evangelho, dos evangelhos, João dá mais ênfase à divindade de Cristo, né, ao Jesus
histórico, a divindade de Cristo, e ao Jesus histórico como faz o sinótico. O sinótico coloca Jesus mais na terra, no nosso dia a dia. A gente vendo Jesus comendo nossa comida, usando nossa roupa. João fala desse verbo que era Deus, que estava com Deus, ele já inicia assim. Mateus, por exemplo, joga a genealogia no tempo pensado, no livro de Mateus começa com a genealogia. Então são percepções diferentes. Então o sinótico é um termo teológico que você não vai encontrar na Bíblia. Está ligado aos evangelhos, voltando com a linha aqui, volta com o slide, por favor. Está ligado aos evangelhos canônicos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem em comum com as histórias e com o seu conteúdo. Então, por se tratar de registro dos mesmos episódios, devem buscar informações contidas nos 3 registros. Assim teremos uma visão ampla da situação de acordo com todos os pontos de vista. Então, pode passar. Hoje à noite, como eu falei, eu preparei uma surpresa hoje à noite. Hoje à noite, a pregação da noite hoje vai ser, que chegou um pouquinho atrasado aí online ou aqui, uma compreensão. Eu quero fazer um teste de vocês da primeira aula e dessa segunda aula, tá? Isso vai ter uma visão. Aí qual é o tipo de prova que vocês vão fazer? Vocês vão se imaginar, tá? Agora eu estou repetindo, desculpa quem estava aqui, só para pegar, que estão visitando uma outra igreja e está ouvindo a mensagem de um outro pastor que não seja eu, ok? É uma imaginação, vou usar a imaginação para você testar esse conhecimento da primeira e dessa segunda aula na mensagem de hoje à noite. E a pergunta é: compreendeu melhor a mensagem ou não seu conhecimento? Que tem algumas coisas na mensagem que eu não vou revelar. Eu vou pregar normalmente. Eu fico meio confuso com isso. Eu vou dar a minha aula à noite. Se eu falar assim, porque se eu falar que eu vou pregar, eu fico nervoso. Eu vou dar a minha aula à noite, mas eu não vou voltar a esses pontos que a gente está conversando aqui e conversou semana passada. Eu quero que vocês que estão estudando percebam essa diferença. E se autoavaliem. Poxa, realmente, se eu não tivesse tido aquela aula, eu ia compreender mais raso ou mais profundo. Né? Eu vou querer que na próxima aula a gente compartilhe um pouco sobre isso. Então, 4 contadores de uma mesma história. Né? Pode passar, por favor. Diz assim, que os evangelhos é a forma de contar uma única história. Na verdade, é um único evangelho. Né? É uma única boa nova. É o anúncio de quê? Da vida de Cristo. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Evangelho, esse gênero literário, está ligado exclusivamente à vida de Cristo. Então, o Evangelho segundo Mateus, né? Então a gente vê por aí o Evangelho segundo o Espiritismo, não. O Evangelho para o cristão é a referência bíblica de Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora na história, entenda o que eu quero falar aqui para vocês, apareceram outros evangelhos e também fidedignos. Então eu quero dar só uma palhinha que não está no slide aqui, quero que você preste bem atenção nisso. Miranda, passa por muito depois, ele foi no banheiro, tá bom? Está ao vivo, falei que não foi no banheiro, meu Deus do céu. Eu não. Esqueci. Tá maluco? Passa para ele depois. Presta atenção. Teve outros evangelhos sim. E teve evangelhos fidedignos. Nós tivemos pessoas como Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. O evangelho de Hermas, pastor de Hermas. Gente, não tem erro teológico nenhum. Pessoas também escreveram outros evangelhos. Mas por que não entrou na Bíblia? Porque aí eu quero que vocês peguem isso. Vocês vão para o YouTube, para quem segue por aí nas mídias por aí eles falam que a declaração de dizer que o livro é canônico, é de Deus, não é canônico, é muito fajuda, foi no período histórico sério de uma pessoa, Constantino, que disse lá, não foi nada disso. Então, para a aceitação de um livro canônico entrar no cânon dos 27 livros, cânon significa a vara, né, aquela questão da exatidão histórica e tudo mais. Preste atenção. O primeiro fator, não vou cair em contradição, vou corrigir rapidinho, era saber que esse livro foi escrito por alguém que acompanhou e viu Jesus. O mesmo
a mesma questão de Matias que substituiu Judas Iscariotes. Lembra lá em Atos? Então tinha que escolher dentre eles alguém que andou com Jesus, que tinha outro discípulo lá, que substituiu a vaga. Matias foi escolhido para substituir o Judas Iscariotes. Tá, pastor, mas aí nós temos um livro no Novo Testamento que ninguém sabe o autor, o livro aos Hebreus. Sim, né? Aí entra o segundo fator da canonicidade. O primeiro fator é ter visto, andado com Jesus ou alguém que andou com Jesus. Então você vai encontrar alguns escritos que podem ser o de Paulo, que é a maioria do Novo Testamento, que ele não andou com Jesus, mas ele escreveu alguns dos ensinamentos dos apóstolos que andaram com Jesus para ele. Bom, e aí, o segundo fator, e muito importante, foram os livros mais usados pela igreja. Qual a igreja, gente? A igreja de Atos ali, a igreja, a Assembleia de Cristo. Então, a Assembleia de Cristo, a igreja de Jesus no Novo Testamento, ela usou muito o livro de Hebreus, que eu já falei isso com vocês. O livro de Hebreus dá uma compreensão muito legal da transição do antigo pacto para o novo pacto. Então o povo estava tendo que se reciclar, porque não valia mais sacrifício. Então é um livro que mexe com profundidade essa questão de sacrifício no Novo Testamento. Não tem outro, Hebreus. Então ele foi muito acessado. Não só Hebreus, teve uma dificuldade com o livro de Tiago. Fica aqui um você sabia para você. O livro de Tiago, acho que sim, ele não menciona o nome de Deus, né? Aí foi essa dificuldade toda, mas depois aceitaram com uma carta, uma epístola. Epístola é sinônimo de carta, muito usada também pela igreja. Então não foi caô assim. Chegou no ano 325, no concílio de Nicéia, bateu o martelo dos 27 livros que a gente tem aqui. Foi uma questão autoritária. Os críticos, alta e baixa crítica, as pessoas ateias e tudo mais, querem combater a Bíblia usando esse argumento. Não foi. Teve parâmetros, e esses dois parâmetros para a canonicidade, eles são muito sérios diante da Bíblia e da prática da igreja. O exemplo de Matias fica muito claramente isso daí para a gente, tá? Então, inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus, boas novas a respeito de Cristo. Tudo que ele ensinou, viveu, registrado, né, em anos mais tarde pelos discípulos, porque, como eu falei, no início do Novo Testamento, até o ano 70 que ele se formou a escrita, né, e outras pessoas que tinham interesse de preservar esses acontecimentos. Existia um historiador na época de Cristo, que é muito acessado pela teologia, historiador, Cláudio Josefo, né? Cláudio Josefo, mas Josefo, vamos colocar lá que eu não estou com banco, porque agora não está aqui no slide não. Então ele registrou muitas coisas, né? A respeito da história, como um todo, o cristianismo também. Mais tarde, então surgiram as 4 versões deste único evangelho. Interessante falar sobre isso. Por que um único evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque retrata uma única história, o Filho de Deus. É interessante você olhar para isso. A gente fala 4 evangelhos, sim, mas não são distintos, tá? É a mesma história contada pelo prisma do olhar de cada um, ok? E a gente vai ver isso. Então, os 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, porque tem muitos elementos em comum. O que é o evangelho sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. Muita coisa em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira muito parecida. Às vezes algumas subtrações é a mesma coisa. Você vê uma história lá que é em comum, um milagre contado por Marcos, um milagre contado por Mateus. Às vezes geralmente Marcos, é mais curto e Mateus é mais detalhes. Ou vice-versa pode acontecer. Mas são várias histórias repetidas. E as pessoas não entendem. Poxa, eu estou lendo a mesma coisa, isso aqui é repeteco do outro. Não é repeteco do outro. É um outro autor, é uma outra pessoa escrevendo. Tem elementos
que a gente só compreende isso eu queria falar, por que o pastor está falando de sinótico? Você só compreende quando você lê ele, às vezes está nos três, você lê a mesma história nos três, você tira uma dúvida, você tira lendo o outro autor. Muito interessante isso, você olhar para isso. Então, eles contam todos a mesma história, em perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora alguns detalhes, partes, né, de acordo com o objetivo do texto. E no meu segredo hoje à noite isso vai vir à tona, tá bom? Muitas vezes a informação do Evangelho Sinótico ajuda a entender a história contada do outro, como eu já falei, estou repetindo aqui. Então, os três Evangelhos Sinóticos confirmam e completam o quê? A história de Jesus. Aí eu botei uma tabelinha, passa aí. Também na internet, eu não precisei fazer, estava lá, estava fácil. Congelou? Pode passar isso, o pessoal ver. Aí você tem Mateus, Marcos, Lucas, olha lá. A infância de Jesus, por exemplo, Marcos não fala dela, mas Lucas já fala dela. Batismo, tentação, o paralítico, profissão, o rico, Zebedeus, a morte. Então você consegue ter as mesmas histórias em partes menores ou maiores um do outro, mas vale a pena você, quando tiver, fazer uma administração, quando você tiver que fazer uma pregação, um estudo que quer profundidade no conhecimento, lê as referências. Geralmente na tua Bíblia está lá, e em cima do subtítulo, no milagre está escrito, está lá a referência, Mateus, você vai lá e lê, lá em cima logo você vai começar a ler, tá bom? Isso ajuda muito. E aí pode passar, esse comparativo aí também é muito interessante, apesar de usarem relatos parecidos, cada evangelista apresenta para um público algo, isso é muito interessante, uma face de Jesus. Por quê? Você olha aqui para Mateus, rei, vai ver direto, reino dos céus, rei, a linguagem de Mateus, porque ele estava se dirigindo muito aos judeus, né? E qual é a ênfase? Sermões de Jesus, uma característica profética. Mateus tem essa preocupação no seu escrito. Marcos apresenta Jesus como servo, porque ele falava muito para os romanos. Ele apresenta, Marcos é uma síntese tremenda dos milagres de Jesus. Então, ele tinha uma característica, Marcos queria ser pragmático. Lucas apresenta o que? A linguagem que você conhece, da deidade de Cristo, da divindade de Jesus, filho do homem. Então, Marcos, apontando muito a sua escrita para os gregos. Então, tem a ênfase nas parábolas. Olha só, quer perceber as parábolas com mais qualidade? Livro de Marcos. Muito interessante isso. Perdão, livro de Lucas. Obrigado pela correção. Quer perceber as parábolas por aí. Aí entrou um aqui que não é um sinótico, mas só para você entender. João, ele trata Jesus como filho de Deus. O outro é filho do homem, o outro é servo e o outro é rei. E ele se refere para a igreja. E João tem uma ênfase dele na divindade de Cristo. Então João quer mexer muito com o espiritual das pessoas. E aí, baseado lá em Ezequiel 1:10, fala aí, eu deixei rolar, uns símbolos que aparecem lá, que tem a ver com o conteúdo que a gente colocou aqui, eu li lá, mas enfim, o slide, esse aí, comparativo para baixo aí, não é meu, mas eu deixei rolar, não tem nada de errado não, mas é uma alegoria somente, tá bom? Não é nada demais não. Vamos lá. Os Evangelhos de Mateus, agora começa, né, a nossa aula aí hoje, do Evangelho de Mateus. Quem pode ler para mim, por favor? Eu vou ter que ler, né? Calma aí. Eu leio, pastor. Lê? Mas tem um pessoal daqui online que não pega. Senta aqui para me ajuda aqui. Vai sair perto deles aqui. Acho que eu tenho que botar óculos, aí vai passar muito aqui. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Porém, não foi o primeiro a ser escrito. Então, foi o principal que era utilizado pela igreja primitiva. Lembra? O segundo fator da canonicidade, usaram muito o Evangelho de Mateus. Então, através de Mateus, todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir com gratidão o serviço e anunciar, na linguagem de Mateus, botei no slide em vermelho,
o reino de Deus. Ok? Então, o versículo-chave de Mateus tem autores que trabalham com outros versículos-chave, mas eu achei esse o mais interessante, porque ele realmente traz muito conteúdo. Não é nem versículo-chave, é versículos, que tem um plural aí, né? De 18 a 20. Ele traz o suprassumo da ideia de Mateus, que a gente viu no quadro anterior, que era a questão de uma voz profética, dos sermões de Jesus, enfim. Essa questão de Mateus 28 é muito interessante. Leia a data um pouquinho alto para o pessoal te ouvir por ali. Tá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem muita coisa nesses versos aí, né? Enfim, então, por exemplo, você tem aí que o ensino de Cristo é fundamental para a vida cristã. As verdades de Jesus, sim. Aprendidas essas verdades e aplicadas essas verdades na vida, e eu crendo no Filho de Deus, como Deus presente na minha vida, o Deus Emanuel, o Deus que mudou a minha vida, aí eu me batizo. Depois de ter ensinado a guardar, está falando de discipulado, eu já estou caminhando com Cristo, aí eu me batizo. Aqui uma das origens, porque nós, batistas e outras denominações, não praticamos o pedobatismo, tá? Porque o pedobatismo, o batismo de crianças, de neném, você não tem como pregar o evangelho com o bebê, tá? Então entendemos uma incoerência bíblica nesse quesito aí. Mas é muito interessante você olhar para o versículo-chave, porque passa a ideia de Mateus 5, tá bom? Pode passar. Eu tinha botado lá. É porque eu fiz ontem. Eu fiz ontem, esqueci, eu podia ler daqui. Você passou por vídeo com esse microfone aqui, sai, entendeu? Vamos lá. É o ID de Jesus, né? Eu achei legal essa bandeirinha aí, que eu achei muito legal, porque, embora sendo preta, né? Não é as cores da bandeira do Brasil, aí preto e branco somente aí, dá a ideia, né? Você lembra a bandeira brasileira nessa arte, por causa desse losango aí deitado pra gente, né? Não é um losango não? Não é engraçado falar. Mas lembra a bandeira do Brasil. Esse índio aí é a igreja indo pelo Brasil afora, obedecendo esse texto que a gente leu aí, tá? Vamos lá. A autoria do Evangelho de Mateus. Olha só como é que as discussões tem que passar isso para vocês, porque vamos fazer um curso de panorama bíblico e não se discute essas questões. Poxa, o pastor ensinou, estou lendo aqui agora esses seguidores que eu falei com vocês, que vocês seguem na rede aí, está falando isso, não sei o quê. Então, acontece também com os outros evangelhos. O que é essa questão da autoria? Não consta o nome do autor no livro. Alguns livros constam, mas nos evangelhos, por exemplo, você viu lá, palavra dada ao profeta Ageu, é mencionado o nome do autor dentro do livro. Palavra do Senhor dirigidas a Jeremias, né? Então, a teologia chama isso de evidência interna de que aquele livro está claro, foi escrito por Mateus. Não há nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João essa questão. Não consta o nome do autor. Porém, é uma outra questão que aparece, né? A tradição judaica, a tradição cristã, o mundo antigo tem esse livro como Levi, um apóstolo que Jesus convocou, um discípulo que Jesus chamou, um dos 12 apóstolos. Eu falei na introdução da aula no domingo passado, um cobrador de impostos, Levi. Então, após o século XVIII, olha onde vai repercutir isso. Após o século XVIII, um século e 100 anos, 1800 anos
está aí, alguns críticos começaram a contestar a autoria do primeiro evangelho, falando que era uma furada, como eu falei no início para vocês, porque não tinha essa evidência interna. Então era a questão da alta e baixa crítica. Eles passaram a sugerir que o verdadeiro autor foi um cristão anônimo do primeiro século, um Mateus qualquer, um Zezinho qualquer da vida, que talvez tenha utilizado alguns manuscritos originalmente escritos pelos apóstolos, pelo apóstolo Mateus, né? O tal do Levi, alguma coisa. Então o que esses camaradas estavam querendo da autocrítica é trazer confusão mesmo e dizer que essa obra não era canônica, enfim, e por aí afora. Quem estudou a alta e baixa crítica vai ver isso claramente. Então, passando aí, um dos pontos mais discutidos entre esses críticos é a dificuldade que existe uma relação com o idioma em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Por quê? Existe a possibilidade de algumas partes, eu falei disso na aula introdutória, né, que no período interbíblico, o mundo hebraico, a escrita hebraica não estava valendo, era o grego que mandava, o aramaico tinha também, mas era o grego que predominava. Mas os caras eram de que cultura, gente? Da cultura judia, que veio da cultura hebreia, judeu, depois do cativeiro, eu expliquei para vocês. Então, eles tinham um bom conhecimento, não era a coisa predominante. É como você chegar aí hoje, aqui para vocês, aqui, né? Nessa galera que está aqui hoje, alguém falar inglês aí, alguém fala inglês aí, eu não falo nada em inglês, viu? Qualquer coisa assim, acabou e ponto final, não falo mais que isso. Então, Miranda chegou a dar fraca no concurso inglês, ele é fraco em inglês, tá? Então ele falou para mim, tirou fraco, ele tem que estudar mais inglês. Minha namorada que sabe inglês, ele não usa. Então vamos lá. Então olha só, existe essa possibilidade, aí eles cutucaram, né? Cutucaram essa questão aí. Seja como for aí, não existe argumentos realmente muito convincentes para que a autoria do Evangelho de Mateus, pelo próprio Mateus, seja contestada. Então toda a tradição, todo o primeiro século, importantíssimo, a utilização desse livro pela igreja. Então olha só, os parâmetros, porque a autocrítica, eles querem pular essas questões. Não é. A questão não é só científica, gente, foi 1800 depois. Tem toda uma questão cultural acontecendo também. Então, para os cristãos, e é unânime na teologia dos conservadores e progressistas, que a autoria é de Mateus. Assim pode passar. O apóstolo Mateus continua sendo mais aceito aí, tá bom? Então, mesmo que haja dificuldade de determinar a exatidão, né, com exatidão a sua autoria, por que a exatidão? Porque o maior argumento é a tal da evidência interna, que não é só em Mateus, nos Evangelhos. Mas isso não vai esconder para a gente que o próprio Espírito Santo é o autor desse Evangelho. Dada a relevância que ele teve para a igreja, aí eu vou abrir, não é abrir parênteses não, vou botar um item na história da igreja até hoje, o conteúdo desse evangelho que ele formou na canonicidade para a gente, tá bom? Pastor, fala. tem algum motivo para Marcos não ter sido colocado como primeiro ali, sendo que foi o primeiro a ser escrito? O Guto está perguntando se tem algum motivo por que Marcos não entrou como o primeiro evangelho, dado que ele foi o primeiro a ser escrito. Rapaz, você me pegou com peça. Eu vou falar uma resposta bem simples, não sei, mas baseado. Não, acho que não. Baseado com a experiência do Antigo Testamento, que a gente sabe que não está compilado cronologicamente, já passou por lá, já viu livro. Eu acho, cara, assim, acho mesmo. Eu vou trazer essa resposta depois, tá? Tentar. Que foi uma questão na época que eu organizou, foi botar assim, não mexia no conteúdo como não mexeu no Antigo Testamento. Eu entendo dessa forma, tá? Pode ser que exista, eu não estou lembrado dessa parte não. Eu estou falando aqui agora. Mas é uma pergunta que eu não esperava, uma boa pergunta.
depois eu falo. Os melhores alunos fazem isso, entendeu? Perguntas inteligentes. Faz parte. Está escrevendo, está voltando agora. Vamos lá. Então, provavelmente, Mateus teve destinatário na igreja de Antioquia, né? Era uma congregação formada por judeus e gentios. Quer saber da igreja de Antioquia? Olha só, o que eu falei no início da aula. Vai aonde? No livro histórico. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Atos. Vai lá no capítulo 15, vai tratar especificamente da igreja de Antioquia. Paulo lá, aquela questão de Paulo já estava lá, mas teve uma grande discussão na igreja de Antioquia. Foi o primeiro concílio de discussão sobre o que podia e não podia o judeu fazer, comer ou não comer, porque quem se convertia a Cristo tinha que se circuncidar. E aí teve o primeiro grande pega da igreja em Atos 15, muito interessante aí. Tá? Então, alguns detalhes do próprio Evangelho de Mateus demonstravam que havia muitos judeus entre os destinatários dele. Aí eu botei a cartinha do correio, destinatário, a quem ele escreveu. Então, ele tinha em mente judeus e gregos. Tá? Embora ele estava bem focado aí nos judeus, mas estava lá a galera com ele. Então, pode passar. O Evangelho de Mateus enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento, a vinda do Messias. Por que Mateus começa com genealogia? Né? A genealogia de Jesus é apresentada até a Abraão. Para você poder ligar, fazer uma ligação de fatos históricos com a antiga aliança, a promessa de fazer um grande povo, entenda. E depois, passar por Davi, você for na genealogia de Mateus, começar a ler Mateus, você vai ver isso. Passar por chegar a Davi, que é a promessa do reino eterno. Então, Jesus é filho de Davi no aspecto de gerações, né, de genealogia. Então, a expressão dele nessa apresentação da genealogia e recuando até Abraão, você vê o ligamento perfeito das alianças, do antigo pacto e do novo pacto. Como falamos no início, a aliança dos sacrifícios e agora a aliança de não mais sacrifício, mas da vida do Espírito do Filho de Deus, que é a vida neotestamentária, tá bom? É muito interessante isso. Então, a expressão que Mateus usa, Jesus, filho de Davi, repetidamente, a utilização do termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus, Mateus, você vai ver sempre reino dos céus, reino dos céus. É um estilo de escrita, tá ok? Está se referindo à mesma coisa. Então, a data que foi escrito o Evangelho de Mateus, depois de toda a discussão, fica incerta entre 60 e 70 depois de Cristo, mas tem um martelo quase batido aí, que a maioria, a gente vai ver daqui a pouco no slide, vai aparecer, vai apontar para 64 depois de Cristo, tá? Começou por aí. Então é amplamente aceito o autor, depois dessa coisa que vocês viram aí que eu passei, quis colocar para vocês, o autor Mateus, ele se utilizou do Evangelho de Marcos como fonte para seu material. Isso aparece claro quando você faz uma leitura de análise de ambos os evangelhos. Olha, eu coloquei aí 661 versículos do Evangelho de Marcos, 606 possuem paralelos diretos com o Evangelho de Mateus. Cara, tremendo isso aí. E como a data de Marcos foi primeiro, ele se baseou, não tem. Eu também estou comprar você, comprar o ovelha cheia aqui para vocês aqui. Coisas boas que dediquem, a gente pode fazer isso. Tem que ter só a sua cara, não tem problema nenhum, né? Ter a sua cara aí para você pesquisar nos estudos do outro, nas anotações dos outros, tá? Pode passar aí, é possível. Aí eu botei a moeda do romano aí, tá? É possível que Marcos tenha escrito, Marcos, o seu livro em Roma, quando estava associado ao apóstolo Pedro, tá? Pedro, Jesus, uma das figuras proeminentes, né, do Novo Testamento. Então, considerando a obra de Marcos, que a obra de Marcos foi utilizada como fonte para Mateus, uma das questões do sinótico faz todas essas discussões teológicas a respeito disso daí, tá? Então, a data provável do Evangelho de Mateus é quase unânime, não é unânime, mas é bastante, a galera mais pesada aí, data aí para 64 depois de Cristo. Vamos lá, características. Vamos
nós estamos caminhando para o final. Característica, resumo e propósito do Evangelho de Mateus. O propósito e o tema do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, tá? É descrito no primeiro Evangelho como sendo um cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Então, dada aqui, nessa introdução do primeiro livro da Bíblia, apesar da genealogia, você entendeu que vai buscar as alianças, colocar Jesus historicamente. Por quê? Porque, gente, Jesus nasceu como? Maria teve relação com José? Não, ele nasceu de nascimento virginal. Então, calma aí, esse cara vai se enfrentar. Não, tem uma genealogia, ele tem pai e mãe terrenos. Ele tem uma história, e essa história da genealogia liga os testamentos, liga as alianças, faz interligações com uma aliança que Deus vai chamar para a gente, superior, melhor, a do novo pacto. Então, o propósito é apresentar ele, descrito aí com muita clareza, como essa ponte dos testamentos. Logo, a genealogia do capítulo 1 mostra Jesus, o tão esperado prometido, o reino que ele trouxe é o cumprimento de todo o plano de redenção de Deus, o reino de Cristo, o reino de Deus. O que Jesus vai inaugurar, como fechada a história da humanidade, é esse reino eterno, o reino dos céus. E ele vem pela obra, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Mateus tem esse foco aí. Então o Evangelho de Mateus nos afirma que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurou o reino de Deus, inaugurou o reino de Deus, como na parada aqui, calma aí, para não datar a quinta. Inaugurou o reino de Deus como um reino que vai fechar a história. O reino de Deus, vocês já ouviram as pregações minhas, ensinos que eu passei para vocês, o reino de Deus não é o Novo Testamento. O reino de Deus não é só Jesus. Inaugurou um novo tempo, seria a melhor palavra mais apropriada que deveria ter colocado, o reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno, ele vem lá antes de tudo. O reino de Deus está acontecendo. Hoje o reino de Deus é a história da igreja, é a igreja de Cristo, que tem como fonte a anunciação do Evangelho. O reino de Deus na época de Jesus estava muito como fonte os milagres, sinais e prodígios. O reino de Deus está passando pela terra e Jesus inaugura esse tempo anunciando que esse reino de Deus vai ter um fechar, e a revelação do reino de Deus fechou-se no Apocalipse. A revelação, guarda essa palavra, o reino de Deus se fechou em Apocalipse. Estou sendo redundante, porque Apocalipse é a revelação. Tá ok? Fecha com a segunda vida de Cristo, tirando a sua igreja da terra para reinar com ele para sempre. Ok? É nesse sentido. E ele, o Evangelho de Mateus, por isso que eu achei que aquele versículo que a Daça leu para a gente, é o que está dentro desse resumo aí da história de Mateus. Traz o comissionamento dos seus seguidores. Quem são os seguidores de Cristo? A igreja dele, os discípulos dele, de espalhar esse reino em todas as línguas, todos os povos, nações, e essa tarefa de evangelizar, pregar a todas as pessoas, que seria uma tarefa bem difícil, que ia ser acompanhada de grandes perseguições, aflições e tudo mais. Mas também avisou que estaria, o que nós lemos, com eles, com seus seguidores, por quanto tempo? Por um período da história, todos os dias até. O que é a consumação dos séculos? É o fechar da história, é o Armagedon, é o fechar da vida de Cristo e fechando a história da raça humana. Por fim, ele prometeu que um dia retornará. É isso daí. Deus, o reino de Deus alcançará a sua realização plena. Por quê? Porque aí fechou a história. O plano de salvação, de redenção, o sacrifício, a antiguidade, o Novo Testamento, o início da igreja, o final da igreja, vai ser o final aqui da igreja terrena aqui. Vai acabar tudo, acabou tudo. Fechou a história, o ciclo. E aí estaremos com o
Senhor para sempre. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eternidade para a galera que creu, que andou com Cristo, que quis Jesus na sua vida, que deu prioridade a Cristo na sua vida. Pode passar. Então temos que ficar de olho aí. Qual é o sentido? Com um arranjo sistemático, muito bem feito, esse autor, Mateus, traz uma categorização e organização dos temas de forma impecável. Então Mateus ele nos proporciona uma experiência maravilhosa de ler os relatos do ministério de Jesus, descrito por uma testemunha ocular, do olho, que viu Jesus. Ele foi esse cobrador de impostos que Jesus falou, larga tudo e me segue. Então o próprio apóstolo Mateus é um privilégio, embora ele possa ser um clérigo da vida, não tinha tanta facilidade para escrever tantas coisas profundas, ele pegou emprestado alguma coisa de Marcos, mas ele é muito maior do que o livro de Marcos, né? Marcos foi mais curto, não estou falando que é melhor, pior, não é isso. Ele pegou lá, pegou informações, mas ele foi essa testemunha ocular, ele andou com Jesus e viu tudo isso daí. E aí, aplicando, né? Aplicação, para três slides, termino rapidinho, já fechamos o estudo, né? Como eu falei, à noite eu vou pregar sobre alguma coisa relacionada a isso tudo, porque não dá para ficar andando com Mateus e decidindo pessoas que aqui 2 anos com Mateus, né? Tem que ter essas ideias todas na sua cabeça. E alguma dúvida de Mateus que você queira perguntar, uma galera que estava nervosa com aula online no Facebook, não dá legal para perguntar, aqui vai ser esse tempo. Como é que eu vou aplicar todo esse conhecimento que a gente pegou aqui nessa manhã? A aplicação é: Jesus é o Messias prometido, pois o que Deus promete, ele prometeu através dos profetas, dos anúncios. Lembra que a gente estudou? Os caras estavam falando de uma coisa relacionada ao templo ou a situação de Judá específica, mas nem estavam entendendo, estava falando da vida de Cristo em alguns momentos. Ou seja, a percepção profética, a percepção messiânica, né? Isaías profetizou com tamanha exatidão a vida de Cristo, que falou até que ele vai inserir uma virgem. Olha só, os caras estão sendo usados pelo Espírito Santo. Quem é o autor do Novo e do Antigo Testamento? De verdade, não são esses cerca de 40 autores. Para mim, e é a percepção teológica, é o Espírito Santo de Deus. Ele cumpriu, ele prometeu. Jesus veio, segundo o apóstolo Paulo, na plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? Nem no segundo antes, nem no segundo depois. Veio no momento histórico que tinha que vir. Naquela época que veio. Tá? Então Deus não deixa seu povo sozinho. Mas em Cristo faz o quê? O Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus presente, em todas as situações. Deus prometeu e deu. Você está acompanhando a história desde o passado, e agora chegou no momento que Ele nasceu, que Ele inaugurou essa nova dimensão do reino de Deus para se consumar em breve, a qualquer momento que vai acontecer isso. Então, além disso, nós somos chamados para uma missão. Eu estou compreendendo que isso foi prometido, que isso chegou. Eu estou compreendendo que eu vou passar por luta, mas não vou estar sozinho, que eu vou ter vitória, que Ele vai estar comigo todas as vezes. E além disso, Ele chama a gente para uma missão, para proclamar boas novas para todos os povos. Jesus, presta atenção, botei em vermelho para vocês, declara que a igreja é instrumento de Deus para cumprir os objetivos do Pai aqui na terra. A igreja é esse instrumento. Ninguém vai fazer essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que Jesus disse e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém. Somente a igreja tem autoridade comissionada por Cristo. Então, entender isso é muito interessante. Aí está os versículos aí, ó. Mateus 16, 18, pode passar. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não poderão vencê-lo, não vão prevalecer contra a igreja, né? E aí, Mateus 18, de 15 a 20, é o último slide, falando da autoridade da igreja, né? Falando da autoridade da igreja, diz assim: se seu irmão pecar,
contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Olha a igreja, isso aqui é ensino de Cristo. Conte à igreja. Se ele recusar também ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Tá? Falei disso na primeira aula, hein? Vamos ver. Digo a verdade, tudo que vocês, gente, qual é o contexto aqui? Igreja, certo? Tá? Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A aprovação, a percepção, a bênção de Jesus para a reunião no nome dele. Como nós estamos reunidos, é a igreja de Cristo que está sendo reunida. A igreja sou eu, é você, mas estamos em reunião agora. E essa igreja tem essa autoridade. Aqui você não vai querer mexer com salvação aqui, né? Pelo amor de Deus, que será ligada. Então a salvação está na mão da igreja. Não é isso. Está falando de um irmão que não quer ouvir ninguém. Quem não quer ouvir ninguém não é nascido de novo. Não tem como. Ele não está chegado ao arrependimento. Ele não quer se retratar. Ele está no corpo físico, mas ele não é do corpo espiritual. Então não embola as estações aí. Que a gente olha aqui, não, eu vou excluir o irmão, não está perdido. Não. Ele vai ser excluído da igreja por algum parâmetro que a igreja local que tem essa autoridade excluiu. Agora, se ele é salvo, meu irmão, ele vai se arrepender em qualquer outra igreja ou até na mesma igreja. Em muitos casos, assim, as pessoas voltam para a própria comunidade que foi excluída. Tá ok? Então não mistura as estações aí. Então, a gente fechou essa compreensão aí do Evangelho de Mateus e está com vocês aí, como é que foi aí, o que vocês querem acrescentar, discordar, perguntar, ficou alguma dúvida daquilo que eu falei, enfim, eu quero ouvir vocês alguma pergunta aí, além do que você perguntou, a gente pensou, não? Perceberam o que é olhar para um livro e tentar entender um livro, você, quando for ler, ter uma percepção legal daquele livro, isso aí ajuda muita gente a ler a Bíblia com mais eficácia. Isso é importante para a gente, tá bom? Então, graças a Deus por isso. Amém, então? Amém? Tá mal, né, Rui? Dormiu que hora? Dormiu cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, não? Está cansado. Amém, Miranda? É isso que você queria, uma aula presencial? Está cheio de anotações aí? Não veio nenhuma pergunta. Olha, rapaz, desde 2000, fala para o pessoal online aí, desde 2020, eu estou com meus 3 melhores alunos reunidos. Deu 3 vezes? Meus 3 melhores alunos, Bigola, Miranda e Hudson. Eu falo dele para eles competirem, tá? Fica tranquilo. É porque a Gabi não está embalada. A hora que a Gabi embalar, bota você no bolso, entendeu? Assim, porque ela precisa vir, né? Amém, Luizinho, amém, Miriam, amém, pessoal todo. Deixa eu ver vocês aqui, calma aí. Estão aí sim. Tem mais quem aí que eu não estou enxergando sem óculos? Tem mais gente aí. Me ajuda aqui, olha, sem óculos para mim. Estou sem óculos. Amém, gente? Vê se tem alguma pergunta aí online aí, se botaram alguma pergunta, alguma coisa, tem? Logo no finalzinho mesmo. Tem Luane. Luane! Bate palma pra Luane, ela tá assistindo, gente. Palminha pra Luane. Olha lá, não tem bater não, Luane. Bate palma pro nariz. Luane tá lá, amém. Luiz e Miriam. Luiz e Miriam, tem mais um? Tem mais uma pessoa, mas eu não sei quem é. Tá bom. É só ler, tá? Não tá escrito. Vamos lá, John. John. Ah, é John. John, isso. Fechou a live, Gente, fechou todo mundo, os alunos todos, hein?
Fechei Tem uma nada. visitante, Carminha, ela vai participar da aula do Novo Não é Testamento. bigode não é visitante não, pastor? Hã? Bigode é visitante não, que é pouco Não, o Vigoda está passando um momento Ô, pastor, Eu recolhi informações que igual tá querendo ver aqui. da agenda. pastor, toma cuidado. Bigode não é também fundar uma igreja. Não é a igreja de Rodinha, eu conheço a igreja, fica tranquilo. Essa igreja está antiga, é desde o Antigo Testamento essa igreja de Rodinha. Assembleia de Chiclete. Desde que eu era adolescente, fica tranquilo. Não entra nessa não, Vigoda, não vai sair não essa igreja de Rodinha. Segundo Chiclete. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Luiz, muito obrigado por você estar aí, Miriam, Luane e John. Ou seja, veja bem o que eu estou falando com vocês, acho que foi a primeira vez que eu estou todo mundo reunido, hein? A galera toda. Amém. Glória a Deus por isso. Ainda temos uma visitante, Carmen Mônica. Entendeu? Amém. Estou brincando, cara. Estou brincando com você. Vamos orar? Falar com o Papai do Céu? Vamos? Então hoje à noite tem uma prova, tá? Vou perguntar domingo que vem. Já tá com a prova aí. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela forma que o Senhor nos edificou, falou com a gente. E eu coloco nas tuas mãos a nossa vida, o conhecimento que o Senhor está dando para a nossa vida, que o Senhor venha nos ajudar a aplicar tudo isso, seja com o nosso dia, seja com tudo que vamos fazer ainda, seja com a nossa tarde, com o nosso culto, seja com a forma que o Senhor quer nos falar ainda nesse dia. Muito obrigado pela tua presença conosco, essa promessa linda, Pai, de estar conosco todos os dias, e essa promessa magnífica, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Obrigado porque o Senhor é presente conosco, Pai. Aleluia ao teu nome por isso, e que a tua graça nos sustente nesse dia para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau para vocês aí.